Sai daqui, sua caçadora de fortunas. Eles me fizeram sentar lá enquanto a mãe dele despejava um jarro inteiro de sumo de laranja na minha cabeça. O líquido frio encharcou o meu cabelo, escorreu pelo meu rosto e estragou o vestido vermelho simples que eu tinha vestido, na esperança de me sentir bonita pela primeira vez naquela casa. Sai daqui, sua caçadora de fortunas. Sua caridosa, gritou ela, e todos riram. O meu marido riu. A sua amante grávida riu. Toda a família dele riu enquanto eu ficava sentada ali, humilhada, afogada em sumo e lágrimas. O que eles não sabiam, o que nenhum deles sabia, era que eu era dona do império que estava prestes a destruí-los a todos. O meu nome é Arya, e esta é a história de como um casamento por amor se tornou a minha maior arma. Antes de contar exatamente como os destruí, preciso que faças uma coisa por mim. Clique no botão inscrever-se agora mesmo, porque precisa de ver o que acontece quando um bilionário é levado ao limite. Ative as notificações, porque esta vingança é absolutamente brutal e não vai querer perder um único segundo. Agora, deixe-me levá-lo de volta àquele jantar de pesadelo e mostrar-lhe como tudo desmoronou antes de eu reconstruir tudo novamente. Lembro-me de cada detalhe daquela noite como se estivesse gravado no meu cérebro. Eu estava sentada à enorme mesa de jantar na mansão da família Harrison. Aquela casa fria e impecável que nunca parecia um lar, por mais que eu tentasse. 6 meses. Estávamos casados há apenas 6 meses e eu ainda tentava desesperadamente me encaixar. Ainda com a esperança de que talvez, apenas talvez, eles acabassem por me aceitar. Eu era tão ingênua. A mãe de Benjamin, Diana, estava sentada numa extremidade da mesa com a sua roupa de grife, coberta de joias que custavam mais do que os carros da maioria das pessoas. O pai dele, Gregory, estava na outra extremidade, mal reconhecendo a minha existência, como fazia desde o casamento. A irmã de Benjamin, Jessica, não parava de me lançar olhares de puro desgosto enquanto bebia o seu vinho. E então havia ela, Natasha, uma mulher linda, com um elegante vestido branco, sentada muito perto do meu marido, com a mão apoiada na barriga de grávida. No início não entendi o que estava a acontecer. Achei que talvez ela fosse uma amiga da família, talvez a esposa de alguém que eu ainda não conhecia. Mas a forma como Benjamin olhava para ela, a forma como a sua mão esbarrava na dela sobre a mesa, a forma como Diana sorria para ela como se ela fosse algum tipo de prêmio. Algo estava muito, muito errado. Arya, disse Benjamin de repente, e toda a mesa ficou em silêncio. A sua voz era fria, sem emoção, como se estivesse a ler um roteiro. Quero o divórcio. A sala começou a girar. Eu ouvi as palavras, mas elas não faziam sentido. O quê? Por quê, Benjamin? Estamos casados há apenas 6 meses. Do que você está a falar? Ele nem sequer olhou para mim. Natasha está grávida do meu filho. Eu a amo. Este casamento foi um erro. Senti como se alguém tivesse me dado um soco no peito. Eu não conseguia respirar. Mas nós tivemos um casamento por amor. Você me escolheu. Disseste que eu era diferente, que me amavas pelo que eu era. A minha voz estava a falhar, lágrimas já escorriam pelo meu rosto. Natasha sorriu para mim. Ela esfregou a barriga de forma deliberadamente lenta e disse: Ele nunca te amou, querida. Tu eras apenas uma distração. Giana levantou-se então, e pensei que talvez, apenas talvez, ela fosse defender-me e dizer que isso era errado. Em vez disso, ela pegou o jarro de suco de laranja da mesa e, antes que eu pudesse processar o que estava a acontecer, despejou tudo na minha cabeça. O frio me deixou em silêncio. O suco escorria pelo meu rosto, entrando nos meus olhos, encharcando meu cabelo e meu vestido. Eu fiquei sentada ali, paralisada, enquanto ela gritava comigo. Saia daqui, sua caçadora de fortunas. Sua acaso de caridade. Você prendeu meu filho por causa do dinheiro dele, e agora a verdade veio à tona. Finalmente Benjamin encontrou uma mulher da nossa turma, alguém que pertence a esta família. Jessica estava a rir mesmo. Meu Deus, mãe, o rosto dela. Isso é perfeito. Gregory apenas acenou com a cabeça em aprovação, como se tudo isso fosse perfeitamente razoável. Tu nunca pertenceste a este lugar, rapariga. Pega na dignidade que ainda te resta e vai embora. Eu estava a soluçar. O rímel escorria com o sumo e eu tentava limpar os olhos. Eu te amava, Benjamin. Isso era real para mim.
O que fiz de errado? Por favor, diz-me o que fiz de errado. Benjamin finalmente olhou para mim, e os seus olhos estavam vazios. Assina os papéis e vai-te embora. O meu advogado entrará em contato contigo. Não receberás nada neste divórcio. Entraste neste casamento sem nada, e é exatamente com isso que sairás. Eu estava a implorar, completamente destruída. Por favor, Benjamin. Por favor, podemos resolver isto. Eu vou mudar. Vou ser melhor. Por favor, não faça isso. Natasha recostou-se na cadeira com a mão ainda na barriga. Isso é embaraçoso. Benjamin, chame a segurança. E ele chamou. Ele realmente chamou a segurança para a própria esposa. Dois homens de terno vieram e agarraram os meus braços enquanto eu ainda chorava, ainda implorava, com suco a escorrer pelo chão de mármore. Eles me arrastaram por aquela casa enorme, enquanto a família apenas assistia. Eu podia ver os vizinhos do lado de fora, com os telemóveis na mão, gravando a minha humilhação, a derradeira caminhada da vergonha. Por favor, Benjamin, por favor. Eu gritei enquanto eles me expulsavam e batiam a porta na minha cara. Fiquei ali parada na escadaria da frente, encharcada, com a maquilhagem destruída, completamente arrasada. Aquele foi o momento em que eu morri. A velha Arya, aquela que acreditava no amor, em segundas oportunidades e na bondade das pessoas. Ela morreu ali mesmo, naquela escadaria de mármore. Preciso que compreendas como chegamos a esse ponto. 9 meses antes, conheci Benjamin numa galeria de arte beneficente. Eu estava vestida de forma simples, como sempre fazia quando saía. Apenas jeans e uma blusa bonita. Nada chamativo. Eu tinha aprendido a me misturar, a observar as pessoas quando elas não sabiam quem eu realmente era. É aí que se vê o verdadeiro caráter delas. Benjamin se aproximou de mim enquanto eu admirava uma bela pintura. Começamos a conversar sobre arte, sobre a vida, sobre sonhos e ambições. Ele era charmoso e gentil, e pela primeira vez em anos, senti que alguém estava a ver-me. Não a minha conta bancária, não a minha empresa, apenas a mim. Ele nem perguntou o que eu fazia para viver. Não realmente. Eu disse-lhe que trabalhava com tecnologia, e ele pareceu satisfeito com a resposta. Começamos a namorar, cafés, passeios no parque, jantares simples em restaurantes casuais. Ele disse-me que adorava que eu não fosse como as outras mulheres obcecadas por dinheiro e status. Achei que finalmente tinha encontrado o amor verdadeiro, alguém que me queria pelo que eu era por dentro, não pelo que eu podia oferecer. Após 3 meses, ele pediu-me em casamento. Foi doce e simples, nada extravagante. Quando se sabe, sabe-se, disse ele. Eu acreditei nele. Meu Deus, fui tão tola. Tivemos um casamento pequeno. Paguei metade do que disse a ele ser as minhas economias. A família dele estava lá, e eu deveria ter percebido os sinais naquela altura. O sorriso falso de Diana, os comentários sussurrados de Jessica, o desinteresse total de Gregory em me conhecer. Mas eu estava apaixonada. E o amor cega. A família Harrison era dona de uma cadeia de hotéis de luxo. Eles valiam cerca de 50 milhões de dólares. Confortáveis, ricos, mas não ultra-ricos. Para eles eu era apenas uma desconhecida que, de alguma forma, enganou o seu precioso filho para casar. Deixaram isso muito claro desde o primeiro dia. Gianna começou imediatamente após a lua de mel. Onde está a riqueza da sua família, querida? Perguntou com uma voz falsa e doce. Certamente os seus pais deixaram-lhe alguma coisa. Quando expliquei que os meus pais faleceram quando eu era jovem e que construí a minha vida do nada, a máscara caiu. Eu podia ver o desgosto nos olhos dela. Todos os eventos familiares se tornaram um campo de batalha. Jessica acidentalmente derramava vinho nas minhas roupas. Diana me dava os seus vestidos velhos e gastos. Caridade para os necessitados, ela dizia com um sorriso. Gregory se recusava a falar diretamente comigo. Se precisasse comunicar algo, ele pedia a Benjamin para me dizer. Eles tinham reuniões de negócios familiares das quais eu era excluída. Negócios familiares são para a família, não para estranhos, explicava Diana. Eu era casada com o filho deles, mas não fazia parte da família. Nunca faria parte da família. Benjamin começou a mudar. No início ele defendia-me, mas era fraco, sem convicção. Depois, deixou de me defender completamente. Então, começou a juntar-se a eles. Por que é que tens de trabalhar tantas horas? Queixava-se ele.
Por que é que não podes ficar em casa como uma esposa adequada? Por que é que não te vestes melhor? A minha mãe tem razão. Tu envergonhas-nos. Eu trabalhava muitas horas porque dirigia uma empresa de 12 mil milhões, mas ele não sabia disso. Ele achava que eu era uma funcionária de nível médio. E mesmo isso era demais para ele, aparentemente. O que eu não sabia era que, nos bastidores, Gianna e Jessica estavam a conspirar. Elas convidaram Natasha para nos visitar. A sobrinha de Gianna, filha da sua irmã. Natasha vinha de uma família rica, tinha a formação certa, a educação certa. Ela era perfeita aos olhos delas. Elas empurravam Benjamin e Natasha um para o outro constantemente. Jantares de negócios tarde da noite em que Natasha por acaso estava presente. Eventos familiares em que Natasha se sentava ao lado de Benjamin. Viagens de fim de semana em que Natasha estava sempre incluída. Elas estavam a armar a armadilha e Benjamin caiu direitinho. O caso começou 3 meses após o nosso casamento. Eu não sabia. Eu estava ocupada demais tentando ser uma boa esposa enquanto administrava um império em segredo. Natasha engravidou deliberadamente. Essa era a sua apólice de seguro, a sua garantia de que Benjamin a escolheria. E funcionou. Depois que eles me expulsaram, voltei para o meu pequeno apartamento, aquele que mantive mesmo depois do casamento, aquele que Benjamin achava que era tudo que eu podia pagar. Fiquei 1 hora no chuveiro, lavando o suco do meu cabelo, vendo as minhas lágrimas se misturarem com a água. Chorei até não ter mais nada para chorar. Então olhei para mim mesma no espelho. Olhei realmente para mim mesma, e algo mudou dentro de mim. A tristeza começou a transformar-se em outra coisa, algo frio, afiado e poderoso. Deixe-me contar-lhe quem eu realmente sou. Nasci na pobreza. Os meus pais morreram num acidente de carro quando eu tinha 16 anos, deixando-me sem nada além de dívidas. Eu morava num pequeno apartamento, tinha 3 empregos para poder pagar a faculdade comunitária. Mas eu tinha algo mais valioso do que dinheiro. Eu tinha uma mente brilhante para a tecnologia. Aos 22 anos, trabalhando naquele pequeno apartamento, com um laptop usado que eu havia comprado, criei um software de IA revolucionário que podia prever tendências de mercado com 97% de precisão. Vendi a primeira versão por US$ 10 milhões. Então, criei outros melhores e mais inteligentes. Fundei a Stellar Dynamics quando tinha 23 anos. Nós nos especializamos em IA, computação em nuvem e análise preditiva. Em 5 anos, a minha empresa valia 122,4 mil milhões. Mil milhões. Com M, tornei-me a bilionária mais jovem do país que fez fortuna por conta própria. Mas eis o problema de ser uma jovem bilionária. Todos os relacionamentos passaram a girar em torno do dinheiro. Todos os homens que me convidavam para sair, que diziam que me amavam, que me pediam em casamento, todos queriam a mesma coisa, a minha riqueza. Eu era um multibanco com rosto. Eu tinha dinheiro, mas nenhuma conexão real, nenhum amor genuíno. Então, tomei uma decisão. Eu encontraria o amor como uma pessoa normal. Usei o nome de solteira da minha mãe na minha vida pessoal. Aria Matthews. No mundo dos negócios, eu era Aria Sterling, a misteriosa CEO que nunca fazia aparições públicas, que mantinha sua vida privada completamente separada. Eu tinha contas de e-mail diferentes, números de telefone diferentes, perfis de mídia social diferentes. Vivia modestamente, vestia-me de forma simples, conduzia um carro velho. Queria ser amada por quem eu era, não pelo que tinha. E Benjamin foi o meu teste, a minha experiência em amor genuíno. Dei-lhe todas as oportunidades para perguntar sobre a minha vida, o meu trabalho, os meus sonhos. Ele nunca o fez. Viu uma mulher vestida de forma simples e assumiu que era pobre. Viu alguém sem roupas de marca e assumiu que era sem valor. Toda a sua família fez o mesmo. A ironia é realmente hilariante quando se pensa nisso. Chamaram-me de caçadora de fortunas quando eu valia 240 vezes mais do que toda a fortuna da família deles. Humilharam-me por ser pobre quando eu poderia ter comprado a cadeia de hotéis deles com o dinheiro que gastei em café no ano passado. Mas foi isto que realmente me destruiu. Eu tinha uma surpresa planeada. Para o nosso primeiro aniversário, eu ia revelar tudo. Eu tinha comprado secretamente uma cadeia de hotéis de luxo em dificuldades que se encaixaria perfeitamente com a Harrison Hotels. Eu ia dar de presente para a família, torná-los US$ 200 milhões mais ricos,
E então, contar a Benjamin a verdade sobre quem eu era. Eu queria ajudar a família dele, fazer com que eles me amassem, provar que eu era digna. Os contratos estavam no escritório do meu advogado, prontos para serem assinados. Um benfeitor anônimo estava listado como comprador. Isso teria salvado o negócio deles e os tornado incrivelmente ricos. Mas esse era o plano da antiga área. A área que acreditava no amor, na família e em segundas oportunidades. Ela estava morta agora. Liguei para a minha advogada Margaret à meia-noite. Cancele o presente do hotel. Envie todos os contratos para o meu escritório. Temos novos planos. Tenha certeza, Aria, ela perguntou. Ela estava comigo desde o início. Sabia o que isso significava. Oh, tenho a certeza. Eles queriam ver uma caçadora de fortunas. Vou mostrar-lhes uma rainha. Durante a semana seguinte, a minha equipa trabalhou sem parar. Investigamos as finanças do Harrison Hotel e o que descobrimos foi maravilhoso. Eles estavam a afundar-se, 15 milhões de dólares em dívidas. Investimentos ruins, má gestão. Os gastos luxuosos de Diana tinham esgotado as reservas deles. Tinham perdido 3 contratos importantes no mês anterior. Os bancos estavam a ameaçar com a execução hipotecária. Estavam a 6 meses da falência e ainda nem sabiam disso. Através de uma rede de empresas de fachada, compramos discretamente todas as suas dívidas. Todos os empréstimos, todas as linhas de crédito, todas as hipotecas. Os bancos não faziam ideia de quem era o novo credor. Apenas mais uma empresa de investimentos a comprar ativos em dificuldades. Depois, comprei a cadeia de hotéis que lhes ia oferecer. Mas agora, como seu concorrente direto, atualizei tudo, roubei os seus melhores funcionários com salários melhores e reduzi os seus preços. Em 2 semanas, a Harrison Hotels perdeu 40% dos seus negócios. A família recebeu uma carta. Todas as dívidas foram cobradas. 15 milhões de dólares a pagar em 30 dias, ou enfrentariam a execução hipotecária de tudo. Soube através dos meus investigadores que eles tiveram uma reunião familiar de emergência. Gregory estava em pânico. Diana estava em negação. Jessica estava a chorar. E Benjamin? Benjamin ficou em silêncio, provavelmente percebendo que se divorciar de mim, justamente quando eles mais precisavam de dinheiro, era um péssimo momento. E a família de Natasha? Diana aparentemente sugeriu que eles eram ricos, mas o pai de Natasha tinha feito a sua pesquisa. A Harrison Hotels era tóxica, um navio a afundar. Ele não queria ter nada a ver com eles. Jessica chegou a dizer, nunca devíamos ter deixado aquela rapariga Arya ir embora. Talvez ela tivesse algumas poupanças que poderíamos ter usado. Que audácia absoluta. Então a minha equipa enviou um e-mail para a conta comercial de Gregory. A Stellar Dynamics, uma grande empresa de tecnologia avaliada em bilhões, estava interessada em discutir uma possível parceria. A família poderia comparecer a uma reunião. Eles pesquisaram freneticamente sobre a minha empresa. Uma grande empresa internacional. O CEO era notoriamente reservado. Nunca fazia aparições públicas. Isso poderia salvá-los. Era o milagre deles. A reunião foi marcada para 2 semanas após a finalização do divórcio. Momento perfeito. Passei essas 2 semanas me preparando. Não apenas a estratégia de negócios, mas a mim mesma. Fui ao melhor salão da cidade. Arranjei o cabelo com um cabeleireiro profissional. Uma maquilhadora ensinou-me o look perfeito para causar impacto. Comprei um fato bordô feito à medida que custou mais do que a receita mensal do hotel deles. Sapatos de salto alto Louboutin, um relógio de diamantes que valia mais do que a mansão deles. Na manhã da reunião, olhei-me no espelho e não me reconheci. Essa não era a Arya simples e modesta que eles tinham humilhado. Esta era Arya Sterling, CEO bilionária, e ela estava prestes a destruir o mundo deles. Cheguei à sede da Stellar Dynamics, o meu edifício, o meu império, 68 andares de vidro e aço no coração da cidade. A minha equipa já estava lá. 4 advogados, todos com fatos perfeitos, tablets prontos. Revimos o plano uma última vez. A família Harrison chegou com um ar desesperado, apesar das roupas de marca. Estavam intimidados pelo edifício, pelo luxo, pela enorme riqueza que os rodeava. A recepcionista encaminhou-os para o 45º andar, para a sala de conferências principal. Observei-os pelas câmeras de segurança enquanto esperavam. Gianna não parava de ajeitar o cabelo.
Jessica estava nervosa, inquieta. Gregory suava, apesar do ar-condicionado. Benjamin estava sentado com Natasha, cuja barriga de grávida de 6 meses já era bem visível. Ele parecia infeliz. Ótimo! Esperei exatamente 5 minutos após o horário marcado. Jogada de poder. Deixei-o suar, então entrei. 4 advogados atrás de mim, saltos a bater no chão de mármore. Confiança total a irradiar a cada passo. Nunca esquecerei as caras deles. Gianna suspirou. A boca de Jessica ficou literalmente aberta. Gregory empalideceu. Natasha parecia confusa, tentando entender por que todos estavam a surtar. E Benjamin? Benjamin parecia ter visto um fantasma. Sentei-me à cabeceira da mesa. Cruzei as pernas e sorri. Não era um sorriso caloroso, era um sorriso de predador. Olá, Gregory. Gianna, Jessica, Benjamin e Natasha, certo? Obrigada a todos por terem vindo. Gianna foi a primeira a recuperar a voz. O quê? O que está a fazer aqui? Isto é algum tipo de piada? Tirei o meu cartão de visita e deslizei-o pela mesa. Arya Sterling, fundadora e CEO da Stellar Dynamics. Estou aqui porque vocês solicitaram uma reunião sobre um investimento de uns 15 milhões de dólares. Acredito que seja isso que vocês precisam para salvar a Harrison Hotels da execução hipotecária. Correto. Jessica estava freneticamente pesquisando no Google em seu celular. Observei seu rosto mudar quando ela encontrou os artigos da Forbes, Fortune, Business Insider, fotos minhas em conferências de tecnologia, recebendo prêmios, discursando em cúpulas. Tudo sob meu nome real, minha identidade profissional. Meu Deus, sussurrou Jessica. Ela está mesmo na lista da Forbes. 12 mil milhões de dólares. As mãos de Gregory tremiam. Você é... Você é aquela Arya Sterling, a bilionária. Sou eu mesmo, disse calmamente. Gianna estava em negação. Não, não, isto é algum truque, algum tipo de burla. Acenei com a cabeça para um dos meus advogados. Ele colocou um arquivo à frente deles. Dentro dele estava o meu passaporte, as minhas declarações fiscais, os meus documentos corporativos, tudo verificado e certificado. Benjamin finalmente falou, sua voz mal audível. Por que não me contou? Por que mentiu para nós? Eu me inclinei para a frente. Eu nunca menti, Benjamin. Nem uma vez. Você nunca perguntou. Você viu uma mulher com roupa simples e decidiu que eu não valia nada. Você presumiu que eu era pobre. Você presumiu que eu era inferior a você. Você nunca perguntou sobre o meu trabalho, os meus sonhos, a minha vida. Não se importaste o suficiente para perguntar. Deixei que isso fosse assimilado por um momento, observando-os processarem a informação. Então continuei. Deixem-me contar-vos o que sei sobre todos vocês. Benjamin, começaste o teu caso com a Natasha exatamente 3 meses e 4 dias após o nosso casamento. A primeira vez foi no Riverside Hotel, quarto 412. Vocês encontraram-se lá 17 vezes desde então. Acenei para outro advogado que apresentou registros telefônicos, recibos de hotel, tudo o que os nossos investigadores encontraram. Gianna levantou-se. Espionaram-nos? Isso é ilegal. Não, Gianna. Proteger-me com vigilância legal é inteligente. Devias experimentar. Porém, falando em ilegal, deixem-me mostrar-vos uma coisa. Apertei um botão no meu tablet. As vozes deles encheram a sala. Uma gravação de 2 meses antes do casamento. A voz de Gianna. Precisamos de nos livrar dessa caçadora de fortunas antes que ela crave as garras em Benjamin. A voz de Jessica. E se trouxermos Natasha? Ela é perfeita para ele. Família rica, boa educação. A voz de Gianna. Excelente ideia. Vamos aproximá-los. Quando ela engravidar, ele terá de escolhê-la. Benjamin empalideceu. Ele olhou para a mãe, depois para Natasha. Tu planeaste isto? Tudo isto? Natasha estava a chorar agora, mas eu ainda não tinha terminado. As tuas mensagens de texto também são interessantes, Natasha. O idiota caiu na tua armadilha, escreveste à tua amiga. Quando eu estiver grávida, ele estará preso. A outra esposa irá embora e eu terei tudo. Isso foi 2 semanas antes de anunciares a tua gravidez. Benjamin parecia arrasado. O caso era uma coisa, mas saber que ele tinha sido manipulado, que a sua própria família tinha orquestrado tudo, estava a destruí-lo.
Ótimo. Sinta o que eu senti. Agora, eu disse, tirando outra pasta. Vamos discutir negócios. Você deve me 15 milhões de dólares através das minhas subsidiárias. Comprei todas as suas dívidas há 2 semanas. A voz de Gregor estava desesperada. Por favor, podemos chegar a um acordo. Eu pago-lhe com juros. Dê-nos tempo. Por favor. Olhei para ele friamente. Como você me deu tempo para explicar naquele jantar? Como você me deu dignidade quando sua esposa jogou suco na minha cabeça e você apenas acenou com a cabeça em aprovação? Virei-me para Gianna. Você me chamou de caçadora de fortunas, de caso de caridade. Você me deu suas roupas velhas e me humilhou em todas as oportunidades. Deslizei outro documento pela mesa, a fusão cancelada da cadeia de hotéis. Era isto que eu ia dar-te, uma cadeia de hotéis de 200 milhões de dólares, como presente pelo nosso primeiro aniversário. Eu ia tornar-te rico além dos teus sonhos e revelar quem eu realmente era. Eu queria ajudar-te, fazer-te amar-me, fazer parte da tua família. Gianna desmaiou. Jessica apanhou-a e agora as duas choravam. Benjamin olhava para o contrato como se estivesse a queimar os seus olhos. Arya, por favor. Sinto muito. Eu amo-te. Cometi um erro terrível. Por favor, podemos consertar isso. Levantei-me e olhei para todos eles. Tu não me amas, Benjamin. Tu amas o que eu posso te dar. Isso é realmente caçar ouro, aliás. A ironia é quase poética. Reunião encerrada. Tens 30 dias para pagar os 15 milhões Lales ou eu executarei tudo. Meus advogados entrarão em contato. Saí com os saltos a fazer barulho, de cabeça erguida. Não olhei para trás. Atrás de mim, podia ouvi-los a desmoronar-se, a gritar, a chorar, a culpar-se uns aos outros. Música para os meus ouvidos. Os 30 dias seguintes foram gloriosos. A Harrison Hotels declarou falência quando não conseguiu pagar. Todas as propriedades foram apreendidas e vendidas em leilão. Certifiquei-me de comprar pessoalmente o hotel principal só porque podia. A mansão deles foi executada. A coleção de joias da Gianna foi vendida para pagar dívidas. O carro de luxo de Jessica foi recuperado. Gregory está a ser investigado por fraude financeira. Acontece que ele estava a falsificar os livros contábeis, escondendo a extensão da dívida deles. Isso é um crime federal. Benjamin perdeu o seu cargo executivo falso quando a empresa foi dissolvida. Pelo que soube, ele está a trabalhar como vendedor iniciante numa concessionária de automóveis, mal conseguindo pagar o aluguer. E Natasha, ela teve o bebê, um menino. Ela deixou Benjamin no dia seguinte ao dia em que ele perdeu tudo. Não posso criar uma criança na pobreza, disse ela. Agora, ela está a exigir pensão alimentícia. Ele não tem condições de pagar. O tribunal confiscou o seu salário. Ele está a afogar-se. Gianna e Gregory estão a viver num pequeno apartamento de 2 quartos, sem luxo, sem status, sem clube de campo. Os seus antigos amigos não respondem às suas chamadas. O seu círculo social evaporou-se da noite para o dia. Jessica trabalha no retalho, numa loja de departamentos. As mesmas lojas onde costumava fazer compras são agora o seu empregador. Ouvi dizer que ela chora na casa de banho durante os intervalos. Benjamin enviou-me 147 mensagens de texto, todas bloqueadas. Ele apareceu no meu prédio. A segurança expulsou-o. Ele tentou contactar os meus amigos, os meus colegas, qualquer pessoa que pudesse chegar até mim. Ninguém o ajudou. O jornal local publicou uma matéria. De milionários a nada, a queda da família Harrison. Lá, o maior escândalo da cidade. A história de advertência que todos sussurram. Quanto a mim, estou na capa da Forbes deste mês. O misterioso bilionário da tecnologia revelou a história de Arya Sterling. A minha empresa expandiu-se para 47 países. Os preços das ações estão em alta histórica. Sou a oradora principal em conferências de liderança feminina, contando a minha história, inspirando outras pessoas. Doei 50 milhões de dólares a sobreviventes de violência doméstica e mulheres que escaparam de situações difíceis. Criei um fundo de bolsas de estudo para mulheres na área da tecnologia provenientes de contextos de pobreza, porque me lembro de como é não ter nada além do seu cérebro e da sua determinação. E sim, estou a namorar alguém novo. O nome dele é Cameron, e é um empreendedor na área da energia sustentável. Ele sabia exatamente quem eu era desde o primeiro dia. Pesquisou sobre a minha empresa antes do nosso primeiro encontro,
Leu todas as minhas entrevistas, compreendeu o meu trabalho. Ele adora a minha mente, a minha motivação, a minha ambição. Temos conversas de 3 horas sobre tecnologia, negócios e como mudar o mundo. Os nossos encontros são simples, em cafés e livrarias, mas a conexão é real. Ele celebra o meu sucesso em vez de se sentir ameaçado por ele. Ele pergunta sobre o meu dia, os meus desafios, as minhas vitórias. Ele vê-me, toda a mim, e adora o que vê. É assim que o amor verdadeiro se parece. Então, essa é a minha história. A família que me chamava de inútil descobriu que eu valia mais do que eles jamais poderiam imaginar. O marido que me rejeitou descobriu que tinha descartado uma rainha que deveria ter mantido. A mãe que jogou suco na minha cabeça perdeu tudo o que valorizava. Dinheiro, status, respeito, poder e a mim. Estou a viver a minha melhor vida. Completamente livre, completamente poderosa, completamente eu mesma. Eis o que aprendi, e espero que levem isto convosco. Quando as pessoas vos mostram quem realmente são, acreditem nelas, da primeira vez. Quando vos tratam como se fossem inúteis, não lutem para provar o vosso valor a elas. Em vez disso, aproveitem o vosso valor e construam um império com ele. Deixem que elas descubram o que perderam quando for tarde demais para recuperá-lo. Às vezes, a melhor vingança não é o confronto. Não é gritar, lutar ou implorar para que elas te vejam. A melhor vingança é tornar-se tão incrivelmente bem-sucedido, tão poderoso, tão realizado, que mal se lembra que elas existem. É viver a sua melhor vida enquanto elas se afogam nas consequências de subestimá-lo. Nunca deixe ninguém fazer você se sentir pequeno. Conheça o seu valor, mesmo que tenha que mantê-lo em segredo até o momento perfeito. E lembre-se, os quietos, os subestimados, os que as pessoas descartam. Nós geralmente somos os mais perigosos. Se esta história ressoou em ti, se te deu arrepios ou te fez querer levantar e aplaudir, clica no botão Gosto agora mesmo e subscreve para mais histórias que vão te surpreender. Deixa um comentário e diz-me: és totalmente a favor da área ou achas que eu fui longe demais? Quero sinceramente saber o que pensas e leio todos os comentários. Partilha isto com alguém que precise de se lembrar do seu valor hoje. Partilha com alguém que está a ser subestimado. Faz com que saibam que ser ignorado às vezes é o maior presente, porque ninguém te vê a chegar. E lembra-te sempre, nunca subestimes os mais calados. Normalmente somos os mais poderosos. Sou a área e esta foi a minha vingança. Até a próxima.